Olá pessoal, meu nome é Larissa e eu vou ensinar vocês a fazer pão integral. Estou aqui com o nome de algumas pessoas que estiveram curtindo na nossa página, né? Onde eu abri um questionário pedindo solicitações do que eu poderia fazer de receita legal para vocês. E eu quero agradecer a participação da Gislaine, da Erci, Romilda, Silvana, Aparecida Nogueira e muitas outras. E em especial, Erci e Aparecida, essa é para vocês. Vou estar ensinando então a fazer o pão integral. Aqui eu tenho algumas ideias de como você pode fazer esse pão integral. Ele tem um rendimento para 4 pães ou um rendimento para um pão. Essa receita que eu coloquei aqui, os ingredientes, são para poder fazer a esponja. São eles 300 ml de água morna, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de fermento ou um tabletinho desses, que é a mesma coisa, ele tem 10 gramas. Então 1 colher de sopa ou tabletinho vai dar a mesma quantidade. 100 ml de óleo ou 3/4 de xícara de óleo e 1 colher de sopa de linhaça. A linhaça eu recomendo vocês abaterem no liquidificador antes de colocar ela de molho na água, para que ela possa soltar o óleo que ela tem, que também é um óleo que é muito bom pra gente, né? Então vamos começar aqui. Essa daqui é a linhaça que eu falei, né? Aqui eu já bati ela no liquidificador, aí essa é a forma que a gente vai usar ela para fazer esponja. E também durante a massa a gente vai utilizar a linhaça sim, em grãos. A linhaça, como muitos de vocês já devem saber, ela é muito boa porque ela traz diversos benefícios para o coração, previne o câncer, ela também ajuda na liberação da glicose do sangue e reduz o acúmulo de gordura no corpo. E aqui temos uma fonte de fibras, né, que é a aveia. Aqui ela já está toda moída, passada no liquidificador. A aveia ela é muito boa para o controle glicêmico, é muito boa para o intestino, né, para o bom funcionamento do intestino, faz bem para o coração e também ela é muito boa para reduzir o colesterol total, chamado aí de colesterol ruim. A aveia que eu utilizei, ela estava nessa aparência aqui, tá vendo? Em grãos. E aí eu peguei ela e bati no liquidificador e ela ficou assim, esse farelinho. Pode ser usado aveia em flocos, de qualquer forma que você tiver o farelo da aveia, pode ser usado também. Aqui nós temos 2 grãos diferentes, né? O gergelim, o farelo de trigo, que eles são ótimos para ajudar na perda de peso, e o farelo de trigo é bom no combate à prisão de ventre. Então, para a massa nós vamos utilizar canela. Aqui eu tenho uma canela em pó, né? Que ela faz muito bem para pessoas em geral, né? Porque ela controla o diabetes, transtornos digestivos. Ele é um ótimo emagrecedor também, ajuda na digestão. E é isso. Vamos utilizar também castanha do Pará. Lembrando que no caso da castanha ela é opcional, né? E pode ser a castanha que você mais gosta, pode ser nozes, castanha de caju, amêndoas, né? Fica a seu critério. Aqui eu gosto muito de utilizar a castanha do Pará. Ela é ótima porque ela possui vitamina E, selênio e ômega 9. Eles ajudam na memória, no raciocínio, a proteger contra diversos tipos de doenças, como Alzheimer, Parkinson. Então é algo muito bom, alimento muito nutritivo, também ajuda nos neurônios, né? Então nós vamos utilizar a castanha do Pará. E é claro, gente, para um pão integral não podia faltar farinha integral, né? Aqui eu utilizo a farinha integral fina, ela possui um alto teor de fibras, uma grande quantidade de vitaminas, tem efeitos positivos no açúcar e no sangue, além de contribuir para uma boa digestão, né? Eu também separei aqui a farinha branca. Por que a farinha branca? Porque tem alguns momentos que eu gosto de utilizar um pouco da farinha branca, ou para mim untar a forma, ou então para mim desgrudar um pouco a massa, porque eu acho que a farinha integral ela absorve muito a água. Então tem hora que eu preciso um pouco da farinha branca para mim poder só salpicar no pão. Mas é claro, se você não consome a farinha branca, você pode fazer seu pão normalmente só com a farinha integral, tá bom?
Então, pessoal, vamos lá. Vou colocar a água primeiro. 300 ml de água morna, né? Conforme eu falei. Depois a gente vai colocar uma xícara de açúcar mascavo. Pode ser essa xícara que você tem em casa mesmo. Aqui tem em torno de umas 200 gramas. Então vamos lá. Uma xícara de açúcar mascavo. Vamos colocar o nosso óleo. 100 ml de óleo ou 3/4 de xícara. Eu vou colocar 3/4 de xícara. Aqui nossa linhaça já moidinha. Pode caprichar. Uma colher bem cheia de linhaça. E uma colher ou um tabletinho desse de fermento biológico seco instantâneo, tá? Tem que ser desse daqui porque ele é para pão. Ele é para pão, pizzas, doces e salgados. Lembrando que o rendimento dessa massa vai ser para um pão. Depois eu misturo. Agora eu vou tampar. Deixo assim por cerca de 7 minutos aproximadamente. Como eu falei, tem muito a ver com o tempo, né? O clima da sua região. Como aqui em Minas Gerais tá bem frio, eu vou deixar uns 10 minutos. Então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa esponja. Ó, como o tempo tá bem frio aqui em Minas Gerais, nossa esponja ela não cobriu todo o fundo da nossa vasilha, mas eu já vou começar a sovar a massa mesmo assim, para que ela possa ir crescendo conforme passar o tempo. Aqui tá a nossa esponja, tá vendo? Todas essas partezinhas espumosas é o que a gente chama de esponja. Significa que o fermento ele já entrou em processo de crescimento. E aí fica mais fácil para o seu pão crescer quando você cria essa esponja primeiro. Então agora a gente vai começar colocando os ingredientes. Lembrando que você pode colocar o que você gostar, né? Não precisa de ser só as coisas que eu sugeri aqui. Mas eu tô fazendo o pão da forma como eu já tenho o costume de fazer, né? Que são com esses ingredientes. Eu esqueci de falar, mas o açúcar mascavo, né? Ele é muito bom também pra gente estar utilizando, ao invés de estar usando o açúcar refinado ou açúcar branco. Ele possui mais propriedades energéticas do que os outros. E o óleo fica de sua preferência, tá? Eu faço massa sem óleo, quando a pessoa também não quer, o cliente não quer óleo. E outras formas que você pode utilizar é usar o óleo de coco também. Aí você pode usar em uma menor quantidade. Fica ao critério de vocês. Mas aqui eu tô fazendo uma massa mais básica, mais simples, para que vocês possam entender, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá. Vou colocar uma colher mais rasa de linhaça em grãos. Uma colher de sopa de gergelim. Uma colher de sopa de aveia. Um pouquinho de canela. A canela também é opcional, né? Tem gente que gosta, dá um gostinho muito gostoso. E o farelo, ele é muito amargo, tá, gente? Então eu vou pegar essa colherzinha menor aqui, ó. Acho que é colher de chá que chama. Vou colocar um pouquinho dele. O sal é uma pitadinha de sal, né, gente? Não tem nem como medir assim. É bem pouquinho que eu ponho. Eu costumo também experimentar a massa. Porque eu vou vendo o que precisa colocar, o que tá faltando, entendeu? Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Tô muito feliz que a nossa página já tá aí com uns 800 seguidores que curtiram a nossa página. E é muito bom, gratificante ver que vocês estão gostando. Que a gente posta lá das nossas receitas.
E em breve a gente vai estar gravando mais vídeo para esclarecer dúvidas também das receitas que a gente posta lá, tá bom? Gente, aqui eu tô colocando agora a farinha integral, eu vou colocando aos poucos, tá? Para que a água ela consiga absorver essa farinha. Aqui eu vou usar somente a farinha integral para fazer esse pão. Uma dica importante é que a farinha integral, eu falei que ela absorve muita água, né? Então o que eu costumo fazer? Eu vou colocando a farinha e aí depois, em vez de eu misturar ela toda, eu vou misturando as bordinhas, igual vocês vão ver aqui daqui a pouco. Que eu sinto que isso dá uma ajudada, sabe? Dá uma segurada na massa, ó. Em vez de eu começar mexendo lá no meio, eu vou mexendo nos cantinhos. Gente, para fazer pão integral, ou qualquer coisa, qualquer tipo de receita, mas principalmente o pão, a gente tem que estar disposto a fazer mesmo, a pôr a mão na massa, tem que estar com vontade. Porque nunca vi, gente, pão é uma coisa que vai muito dos sentimentos, viu? Vai muito de como você está naquele dia. Então, se você tiver brigado com alguém, se tiver com raiva de alguém, não faça pão não. Porque senão o pão não cresce, o pão não desenvolve, você não vai saber por quê. Para fazer o pão a gente tem que estar de bem. Agora, gente, a massa já tá mais pesada, né? Quando a gente faz com os dois tipos de farinha, não fica tão pesada assim, não. Mas como é só integral, vai ficar pesadinha, tá? Aí aqui eu já começo a mexer com a mão, tá? Aqui você vai dando uma fofadinha na massa. Vai fazendo com que a farinha grude aqui, né, na nossa massa. Lembrando que sempre, gente, pra gente fazer uma boa sova, é bom você utilizar essa parte da mão. Essa parte da mão, ela aperta, né, sem fazer muita força, e os dedos sempre puxam a massa. Não tem dificuldade para sovar, tá bom? Vocês podem sovar dentro da própria bacia, né? Ou na mesa. Eu gosto mais de colocar pra mesa quando já tá bem mais facinha mesmo de mexer. E aqui também a quantidade desses ingredientes, eles é mais para vocês terem uma base, né? Uma noção, porque não tem bem uma regra para isso, não. Todos esses grãos fazem muito bem, né, para nossa saúde. Então a gente tem que tomar cuidado só com a quantidade de açúcar e de óleo mesmo, né? Tem gente que gosta do pão sem açúcar, então faz sem açúcar, né? Mas eu já gosto do pão mais docinho. Então eu coloco essas coisas. E aqui a gente já coloca o pão na mesa, né? E aí agora a gente vai fazer uns movimentos que parecem que a gente tá rasgando o pão, tá? Vou ensinar pra vocês. Vocês vão com a palma da mão empurrar e com as pontas do dedo puxar. Essa mão você segura a massa, arrasta e puxa. Vou fazer de lateral aqui pra vocês verem. Isso serve pra quê, Larissa? Pra ativar o fermento. Então vocês vão fazendo. Pode fazer com cuidado, tá? Devagarzinho. Não é mais que vocês estão aprendendo. Eu vou fazer também devagar, pra vocês verem que não tem segredo. E na hora que rasgar assim, evitem ficar pondo a mão onde vocês rasgaram. Tipo assim, rasguei aqui, eu ponho a mão aqui, porque se eu pôr vai grudar. Então eu rasgo, ó, eu já vou enrolando. Não fico muito encostando a minha mão, não. Podem fazer esse tipo de movimento, bolinha, ó. Tá uma bolinha e vocês apertam, tá?
E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo, tá bom? A gente vai estar respondendo todas as perguntas aí de vocês. Ó, por mim já tá bom, viu? Eu vou só colocar agora um pouquinho da farinha branca, pra mim ter mais facilidade pra mim partir, porque na verdade essa massa aqui, eu achei que ia dar só um pão, né? Mas vai também do clima, igual eu falei. Quando tá mais calor, você gasta mais água pra fazer, por exemplo, uma massa desse tamanho. Então 300 ml ia dar tranquilo pra fazer um pão. Mas como tá em época de frio, 300 ml eu achei pouco. Aí foi muito, na verdade, pouco não. Foi muito. Tá vendo, ó? Dá pra fazer um pãozão aqui. Ficar bem grandão. Mas eu acho que eu ainda vou partir ele. Então tá aqui a nossa massa já sovada. Vocês viram aí que eu não gastei muito tempo. Devo ter gastado uns 5 minutos no máximo sovando essa massa. E aqui para vocês terem uma noção, né? Se a massa está boa ou não, na quantidade de sovar, basta você apertar ela. Se você apertar ela e ela voltar com mais facilidade, mais rapidez, essa massa ela já tá boa. Então, gente, ó, aqui eu vou mostrar bem do jeito de dona de casa mesmo, tá? Ah, porque eu não tenho aqueles rolinhos de abrir. Como é que eu faço? Simples, abre com a mão. Aqui não tem dificuldade. Então aqui a gente abre com o que a gente tem mesmo, as mãos. Pra quê? Pra gente brincar agora com a massa, colocar o que a gente quiser aqui dentro. No caso eu tô colocando a castanha, né? Castanha do Pará. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Uva passas, castanha de caju, amêndoas. E esse pão vai ficar rico em fibras. Sabe aquele pão que você come e fica satisfeito com um pedacinho? Nesse aqui não. Porque esse aqui você vai querer comer mais. De tão gostoso que vai ficar. Aqui eu fechei a massa. Tá vendo a linha? Quando eu terminar de fechar, eu aperto as bordinhas, viro, aperto de novo e rolo, né? Esse pão aqui, uma fatia dele já sustenta, gente. Porque ele é totalmente integral. E melhor de tudo, né? Sem conservantes. Bem mais natural do que esses de supermercado. Bem mais pesado também. Vocês vão perceber a diferença. Então aqui eu fiz. O que eu posso fazer agora para incrementar nesse pão? Posso pincelar ele com café. Aí você pode pôr um pouquinho de café com um tiquinho de canela. Mistura. Passa o pincelzinho nele. Ou vem com a colherzinha de sopa de yoga aqui. Pode pegar linhaça, jogar assim na mesa as linhaças. Com gergelim. Aí você molha um pouquinho o seu pão com café. Eu não tenho café aqui não, nem cevada. Vou molhar com um pouquinho de água. E aí você enrola ele. Deixa esse pão bonitão. E aí depois disso, muito cuidado pra gente pegar nesse pão, tá bom? A gente vai colocar na forma, tá? Mas você pode usar a forma que você quiser. Pode colocar o pão aqui ajeitadinho nessa forma. Lembrando que aqui você vai ter que untar ela com óleo mesmo. Põe um pouquinho de farinha integral ou a farinha branca. Eu gosto mais da farinha branca porque a farinha branca ela não queima. E já a integral ela queima no fundo, então fica ruim depois pra lavar. E aqui eu vou colocar na forma. Essa forma aqui ela não precisa nem untar. Então eu vou colocar o nosso pão aqui dentro.
E aqui tá o nosso pão aqui dentro. Pode dar uma apertadinha assim, ó, mas não muito, tá? Só pra ele ajeitar aqui dentro. E aqui a gente cobriu o nosso pão. E agora a gente vai esperar ele crescer uns 80% do tamanho, tá? Não vou dizer que ele vai dobrar, que ele vai ficar muito grande não, porque ele é um pão 100% integral. Então, nesse caso, ele não cresce muito. Mas eu vou ver quando ele estiver um pouquinho maior, a gente vai levar ele direto para o forno. Aí quando passar uns 10 minutos, que ele já tá aqui crescendo, você já pode colocar o forno para esquentar. Aí coloca o forno a 180 graus, para ele já esquentando. E aí quando a gente for pôr o pão, aí eu explico o que a gente tem que fazer. Bom, agora que já passaram alguns minutinhos, nós vamos colocar o nosso pão para assar. Eu já deixei o forno esquentando um pouquinho, já tem 5 minutos que ele está esquentando. E aqui no meu forno eu não tenho temperatura mínima de 180 graus, então geralmente eu já coloco ele a 220, que vai ser a temperatura que eu vou assar. Se o seu forno for um pouquinho mais frio, você pode colocar 230, mais ou menos, mas não deixa passar muito não, disso daí não, porque senão você vai queimar o seu pão antes dele assar. Aqui, como eu falei, como ele é um pão integral, totalmente integral, ele não vai crescer muito no tamanho, mas como vocês já podem ver aqui, ele já cresceu os 80% que eu falei. Ele já ultrapassou a borda, vocês lembram como que ele estava pequenininho antes? Olha, já cresceu bastante. Eu não vou deixar ele crescer mais do que isso, porque se eu deixar ele crescer mais do que isso, o fermento vai inchar o pão demais e daqui a pouco ele vai esvaziar e murchar. Então aqui já está no ponto de eu colocar no forno para assar. Então, gente, agora nós vamos tirar o nosso pão, ele já está pronto. Eu peço desculpa pela iluminação, porque já está um pouquinho de noite, comecei a gravar de tarde, né? E agora já está ficando de noite, então está um pouquinho escuro. O pão ele assou em média de 40 minutos no fogo de 230 graus, a temperatura que eu coloquei. E agora eu vou estar mostrando para vocês como que ficou o resultado. Então, gente, depois que o pão esfriou, eu vou partir ele, tá bom? Pra vocês verem como que ficou. Partir aqui também. Tá bem macio, porque ele ainda tá um pouquinho quente, tá bom? Então, gente, eu tô aqui com um pedaço do pão e agora eu vou experimentar pra falar pra vocês o que eu acho. Tá bom aí, gente? Tá muito bonito. Tá muito gostoso. Faça na sua casa e depois me conta o que você achou, tá bom?